O presidente da FIENG, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Robson Andrade, foi eleito ontem o novo presidente da CNI, Confederação Nacional da Indústria. Robson Andrade vai ser empossado na CNI no dia 29 de outubro para um mandato de 4 anos. Olavo Machado Júnior assume a presidência da FIENG no dia 27 deste mês. Você toma decisões com a razão ou com a emoção? Você costuma reagir às situações com equilíbrio e calma ou se emociona facilmente? Os dois tipos de comportamento têm vantagens e desvantagens, é claro, né? O que seria ideal para a gente viver mais feliz? Vamos perguntar isso para o psiquiatra e homeopata Aloysio Andrade. Doutor Aloysio, existe alguém muito emotivo ou com muita razão? Essa combinação, Arthur, né, vamos começar falando do ideal para depois a gente falar do real. O ideal é que a pessoa decida, tome as suas decisões baseadas no raciocínio lógico, no raciocínio que a gente vai chamar de matemático, né? Onde você faz as contas direitinho do que é vantagem, do que é desvantagem, na relação custo-benefício. Mas esse raciocínio lógico, Arthur, ele tem que ser temperado pela emoção, ele tem que ser temperado pela sua parte, então, sensível, pela sua parte sutil. Então, o ideal é a lógica prevalecer, mas temos um tempero, que é esse tempero, então, da emoção, da sensibilidade. Eu não fiquei satisfeita com a resposta do senhor. Não, doutor. Ou a gente pensa realmente com o coração ou decide com a razão. E tem gente que é sempre com a razão. E tem gente que é sempre com a emoção. O senhor concorda? Que existe uma tendência que a gente pode chamar predominante de todo mundo. Todo mundo ou é mais lógico ou é mais emocional. A pessoa que consegue jogar ambas as situações, vamos dizer assim, organizá-las de forma adequada, é uma pessoa sábia, uma pessoa que está desenvolvendo essa capacidade. Mas, naturalmente, ninguém nasce com esse equilíbrio, até porque a criança é sempre muito mais emoção do que razão, porque a lógica do cérebro dela não está configurada. Isso vai se formando ao longo, você falou que a gente não nasce muito emotivo ou com muita razão, né? Claro. A razão predomina no início da nossa vida, né? Não. Não? Quem predomina é a emoção, porque a criança... Não, perdão. Eu quis dizer a emoção. A emoção predomina. A emoção predomina porque é uma parte mais instintiva, uma parte mais automática nossa. A lógica, Arthur, ela é construída principalmente pelo hemisfério esquerdo, que comanda o lado direito, né, de quem é destro, o contrário em quem é canhoto. Mas do ponto de vista prático, o que acontece? Essa capacidade cognitiva que a gente chama do conhecimento é que desenvolve a lógica, então vai se desenvolvendo ao longo da vida. No início a gente é muito mais emoção. Eu não sei se muita gente vai concordar comigo, mas eu sinto que as mulheres são mais emotivas. A gente, né, chora mais, se envolve mais. E eu ouvi até uma frase muito interessante hoje: entre ter razão e ser feliz, a pessoa que escreveu, eu prefiro ser feliz. O que o senhor diria? Entre bancar uma resposta, perigoso, entre querer impor uma situação ou uma opinião, o senhor acha, sabe, suponhamos, uma briga com o marido, ou com o filho, ou com uma pessoa. Vamos deixar pra lá, eu quero ser feliz, senão isso aqui vai acabar num barraco total. Você acha que às vezes isso é bom? Isabela, se você vai deixando pra lá, quando você assusta, você está uma escrava da situação, ou seja, o outro está te comandando. Então, o hemisfério esquerdo é o da lógica, é o mais masculino. O hemisfério direito é mais feminino, é mais da sensibilidade, é mais da arte. Então, o desenvolvimento disso, depois a gente pode até falar com mais vagar, porque é uma coisa um pouco mais demorada. Que exercício você pode fazer para desenvolver esse lado emocional, que seria desenvolver o fato dele ficar melhor? Porque não adianta você ser muito emocionável, porque isso te prejudica, você fica muito visível. Então, o excesso de espontaneidade, o excesso de visibilidade não é desejável nas relações sociais. Você tem que falar o que pensa, mas de uma maneira tem que ter uma embalagem adequada. Então, para nós é fundamental desenvolver essa capacidade, Isabela, de bom senso, que em determinada hora a lógica deve prevalecer. Em determinada hora deve prevalecer o emocional. Temos que lembrar o telespectador, os amigos da Globo, que nós temos, então, uma tendência ao temperamento ser frio, Arthur. O cérebro é o órgão mais frio que tem no corpo. Por quê? Frio de temperatura mesmo, porque ele é o mais desenvolvido, então ele não desperdiça calor. Não desperdiça energia sob a forma de calor. Então, a pessoa que é muito lógica, que está sempre na matemática, sempre no 2 mais 2, 4, essa pessoa tende a não desfrutar tanto a vida. Porque ela vivendo com a cabeça, ela não curte dentro do sentido do emocionar-se diante das coisas. Agora, a gente pode dizer que com a evolução da sociedade, das pessoas, etc., essa lógica de que o homem é mais racional e a mulher mais emotiva pode estar já em processo de transformação? Mulheres mais racionais e homens mais emotivos? Sim, nós temos hoje vários homens que, estando desempregados, desempenham esses papéis domésticos de cozinhar, de cuidar dos filhos, de levar à escola, né? E as mulheres têm pago um preço alto por esse funcionamento mais masculino, no sentido de mais beligerante, mais guerreador,
com os problemas de seio e os problemas de tireoide. Então, no próprio corpo físico, isso fica marcado quando existe uma inadequação no processo, ou seja, um excesso. Agora, a pessoa que não é emotiva, que não age com a emoção, é mais difícil ela ser emotiva do que uma pessoa emotiva agir com a razão, não? Porque quem é emotivo sofre, chora, e aquilo, né, é muito complicado, né? O preço da vida fica mais alto, né, Isabela? A gente tem que ter um escudo protetor, a gente tem que ter uma capacidade de deixar algumas coisas do mundo externo entrarem e outras não, e deixar algumas coisas de dentro saírem e outras não. Mas não é linear. A gente sempre fala que não existe o estado de equilíbrio, existe o ponto de equilíbrio. Ponto esse de equilíbrio que você passa em exagerar para mais e passa em exagerar para menos. No ponto de equilíbrio mesmo é que menos fica. Como mudar, doutora Luísa? Existe essa possibilidade de chegar a esse tão inatingível equilíbrio? Com a idade, velhinho. Dos dois lados, eu digo. A gente vai lembrar duas instâncias. A tua questão do autoconhecimento é você fazer o seu próprio diagnóstico, sou mais emotivo, sou mais lógico, isso não é tão difícil. E o autocomando, que é quando você, então, como se fosse num dial de uma televisão, naquele movimento do rádio, quando você, percebendo que você está exageradamente cabeça, exageradamente lógico, você dá uma forçada de barra, você faz um esforço para ser menos cabeça e vice-versa. Todos os dois tipos de excesso podem ser compensados através de esforço, mas a pessoa tem que querer mudar, senão ela fica naquela história da Gabriela Cravo Canela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim. Talvez seja um negócio que mais atrasa o desenvolvimento do ser humano, porque a gente fala assim, ó, para mim é mais fácil ser como eu sou. Ok, doutora Alice, muito obrigado. Fazer uma outra etapa, porque tem desdobramentos aí para nós ir para a prática. Obrigado, senhor.